Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro, nessa véspera de feriadão, ou de feriado, né, para quem não vai emendar. E hoje a gente vai falar sobre oferta, sobre vendas, como que você deve fazer os teus posts para que você realmente consiga apresentar teu serviço da maneira correta, de uma maneira atrativa, que gere interesse do teu público em querer saber mais e querer comprar. Quem tá chegando aí, me dá um ok se estão me vendo, me ouvindo, se áudio tá bom, se tá tudo certo. Aqui, minha gente, eu tô em Santa Catarina, né? Como vocês sabem, tá um chuvão desgraçado. Aqui em casa tá tudo bem, nenhum problema. Mas tá se armando um temporal de novo que chega até a dar medo, assim, né? Principalmente por causa dessas regiões mais afetadas. Tá cheio de raio e trovão e vai cair água. Enquanto vocês vão chegando... Eu travei, me deem um okzinho aí, se tá tudo bem. Enquanto vocês vão chegando, eu vou colocar o assunto da live de hoje, para quem chegar depois saber do que a gente tá falando. Pessoal, só me deem um ok se estão me ouvindo, porque eu tô com receio que a internet tá dando uma travada aqui, por causa desse temporalzão que tá se armando. Vamos lá. A gente vai falar sobre posts de oferta hoje. Vamos começar conversando? Vamos começar falando que quem tá aqui ao vivo tem toda a liberdade, todo o direito e deve colocar as suas dúvidas, tá? Pedir exemplos para sua área, pedir como adaptar essas ideias para sua área. Então, aproveitem esse momento para não ficar só absorvendo conteúdo, mas para já ir processando como vocês podem adequar esse conteúdo para a realidade de vocês. E também para ir tirando as dúvidas comigo. Combinadíssimo? Então vamos lá, deixa eu só arrumar esse celular aqui, tô meio enquadrada esquisitinha aqui. Acho que assim tá um pouco melhor. Vamos lá. Eu sempre converso com vocês que a gente fazer oferta, apresentar o nosso serviço é extremamente importante. E que dentro desse universo das redes sociais, a gente tem dois públicos muito distintos, assim. Aquele público que só faz post de oferta, só faz post apresentando o seu serviço, que tá errado, né? A gente não pode ficar só fazendo posts de oferta o tempo todo. E tem aquele outro público que nunca faz post de oferta, que nunca apresenta o seu serviço e que espera que o cliente adivinhe o que ele tem para vender e um dia maravilhoso deseja a compra dele. Nenhum desses universos está correto. Então, o que eu vou conversar com vocês aqui hoje? Eu vou conversar sobre qual é o processo correto, qual a frequência que a gente deve fazer os posts e vou falar dos tipos de posts que vocês devem fazer. Porque nós temos dois tipos, tá? Nós temos o tipo de oferta direta e o tipo de oferta indireta. Só que dentro desses tipos a gente tem vários modelos. Alguns modelos que são pouquíssimo usados e que funcionam maravilhosamente bem. Então eu também vou falar para vocês sobre esses modelos de posts de oferta. Então peguem papel e caneta, foquem aqui nessa live, vou ser bem objetiva, não vou ficar enrolando vocês e vamos falar sobre isso. Então, para começar, a grande dúvida é, né? Qual é a frequência ideal para eu fazer os meus posts de oferta? E aqui vocês têm que ter em mente que os posts de oferta, eles devem fazer parte da tua estratégia. Vamos supor, se você usa uma estratégia de oferta direta, de venda direta, que é a estratégia que eu mais recomendo para que todo mundo trabalhe, ou para que todo mundo comece a trabalhar pelo menos, você deve fazer posts de oferta no mínimo uma vez por semana. Tá? E o que é uma estratégia de vendas direta, Elis, né? Talvez alguém sabe o que é uma estratégia de vendas direta? Uma estratégia de vendas direta é aquela onde você simplesmente anuncia o teu serviço, anuncia que você está com a agenda aberta, anuncia que você tem vaga para atender mais alguém, anuncia que você tem uma novidade no teu Instagram. Qual é o cuidado que a gente precisa ter quando eu faço essa oferta direta? Tá? Qual é o cuidado que eu preciso ter? Eu preciso levar essa oferta direta para todos os meus pontos de contato. Então, eu preciso levar essa oferta direta para o meu feed,
eu preciso levar essa oferta direta para os meus stories. Se eu tenho um grupo VIP, eu devo levar essa oferta pelo menos uma vez por semana para o meu grupo VIP. Se eu fizer uma live, eu devo fazer essa oferta na live. Então, a oferta direta, quando eu trabalho com oferta direta, no mínimo, uma vez por semana, eu preciso falar daquilo que eu vendo. Elis, eu tô com a minha agenda lotada. Eu não consigo pegar mais clientes nesse momento. Mesmo assim, você deve falar dos serviços que você tem. Você deve falar como os teus serviços funcionam. Você deve falar que você faz esse serviço e para quem você faz. E você deve dizer o seguinte, bom, no momento, a gente não tem mais agenda disponível para a próxima semana. Não tem mais agenda disponível para os próximos 15 dias. Mas se você tiver interesse em entrar na lista de espera, entre em contato, manda uma mensagem aqui no direct. Por quê? Toda vez que alguma coisa está em falta, ou toda vez que você fala que a tua agenda está lotada, as pessoas pensam, caraca, isso deve ser muito bom. Se tem tanta gente comprando, isso deve ser bom. E qual é o outro efeito que causa? No momento que você fala que a tua agenda está aberta, que você liberou a agenda, as pessoas que têm interesse vão querer comprar rapidamente. Porque senão elas sabem que elas vão ficar mais um período sem. Então, se você trabalha no modelo de venda direta, pelo menos uma vez por semana. No mínimo, uma vez por semana. Agora, se você trabalha num outro modelo, vamos supor que você trabalhe com uma campanha de aula ao vivo, ou com um encontro no Zoom, ou com uma live quinzenal, né? Nessa live, nesse encontro no Zoom, nessa aula ao vivo, você obrigatoriamente precisa fazer uma oferta no final. Sempre. E aqui tem um grande erro que as pessoas que enxergam a estratégia assim por cima acabam fazendo. Quando você faz uma oferta, você abre uma oportunidade de vendas no final de uma aula ao vivo, no final de uma live, de um encontro no Zoom, de uma aula no YouTube, seja onde for, você obrigatoriamente precisa fazer uma sequência de no mínimo 5 dias de oferta. Você precisa trabalhar com aquele público apresentando o teu serviço por perspectivas diferentes. E um outro ponto importante, se você usa esse modelo de abrir esporadicamente a oportunidade de compra nessa aula, nessa live ou nesse Zoom, é fundamental que você trabalhe com algum elemento de escassez. Como o que é um elemento de escassez? O elemento de escassez é uma oportunidade, é um ganho adicional para quem comprar naquele momento. Porque uma coisa é eu estar toda semana divulgando que eu tô com uma agenda aberta ou que eu tenho alguma coisa para vender. Outra coisa é eu concentrar esta oferta num determinado período. Para que eu tenha o efeito de que as pessoas comprem de fato, eu preciso botar um elemento de escassez. Eu preciso fazer isso. Porque senão eu não tenho o efeito das pessoas comprarem naquele momento. Então, quanto à periodicidade, existem essas diferenças. E aí vem um outro ponto que eu comentei antes. Eu já respondo as dúvidas de vocês, tá? Um outro ponto que eu comentei antes. A oferta, ela tem que estar dentro da minha estratégia, certo? Então, se eu tenho uma estratégia de venda direta, que é o primeiro modelo que eu falei, é fundamental que eu tenha uma estratégia de formação de público, que eu tenha uma estratégia de atração de novos seguidores rodando constantemente. Que lembra que a gente falou da lógica de vendas? A lógica de vendas é as pessoas precisam me conhecer, precisam confiar em mim para então comprar. Então eu tenho que ter ações voltadas para essa lógica de vendas. Se eu vou fazer uma aula ao vivo, se eu vou fazer um encontro no Zoom, eu tenho 2 caminhos. Ou eu tenho uma estratégia de novos seguidores constantemente chegando e eu rodo por pelo menos 10 dias um aviso, um convite de que essa aula vai acontecer. Ou eu preciso investir em anúncio atraindo convidados para esta aula.
Porque a lógica de vendas, ela se aplica a toda e qualquer estratégia. O que muda é a ferramenta que a gente vai utilizar. Então, a tua oferta tem que estar ali dentro, tá? Esse é um ponto. A primeira dúvida da oferta. A outra questão, avançando um pouco para a questão dos posts, deixa eu só responder o Pedrão aqui antes de avançar, porque eu quero falar agora sobre os tipos e modelos de posts e uma informação extremamente importante que vai fazer toda a diferença na oferta de vocês, tá? Mas eu só responder o Pedrão. O Pedrão colocou aqui: não seria melhor dizer poucas vagas no mês ao invés de agenda aberta? Sim, Pedrão, sim. É porque quando eu falei de agenda aberta, eu estava só citando um exemplo, né? Que eu posso trabalhar com esse anúncio constante e eu não estava entrando necessariamente nos elementos de escassez. Mas quando a gente trabalha com a venda direta, onde eu faço essas ofertas semanais, eu sempre recomendo que a gente nem utilize a questão de poucas vagas, que a gente inclusive seja mais preciso, na linha assim, somente mais 2 vagas para esse mês, ou somente mais um horário para esta semana, vou atender somente 4 clientes nos próximos 15 dias. Então, gente, vocês estão vendo os raios e estão ouvindo os trovões? Eu tô ficando até assustada aqui. O ideal é que a gente seja mais preciso, porque o poucas vagas também é vago, tá? Ele é muito vago, muito vago. Então, sim, tá? Quando a gente faz os posts, é importante a gente falar, né? 2 vagas, ou vamos supor que eu vou usar um elemento mais promocional, com algum elemento de escassez, por exemplo. Olha, quem fechar nessa semana vai ganhar, por exemplo, né? Quem fechar o pacote de manicure essa semana vai ganhar uma escova. Então, eu posso falar que é só nessa semana, né? Eu posso trabalhar com esse elemento junto também. Se é no teu caso, né, que são os processos de... Aí agora me fugiu o nome aqui. Psicogenealogia, né? Tu é o cara da psicogenealogia, se eu não me engano. Se são os processos individuais da psicogenealogia, você pode sim falar que você tem agenda só para mais uma pessoa essa semana, ou só para mais 2 pessoas nos próximos 15 dias. Você pode e deve trabalhar com esses elementos. Tá chovendo aí, Lilica? Pois é, aqui no litoral onde eu moro não tá tão problemático, mas no Vale do Itajaí, que é aqui perto, tá terrível o negócio e tá vindo mais chuva ainda, né? É psicogenealogia, né, Pedrão? Lembrei. Não lembro de todos, mas lembro de alguns. Tá, agora vamos avançar. A gente tava falando de periodicidade e o cuidado da oferta tá dentro da estratégia. Esse é um ponto fundamental, tá? Então, não posso fazer posts todos os dias e não posso deixar de fazer. Agora, quando eu vou para os tipos de posts, como eu conversei antes, é fundamental que a gente trabalhe com os 2 tipos, que são os diretos, que são o que eu chamo de oferta direta, e com os indiretos, que é a oferta indireta. As pessoas, em geral, trabalham muito pouco ou não trabalham os posts de oferta indireta. E, pasmem, eles são os que dão mais resultado, tá? Qual é a diferença entre o post de oferta direta e o indireta? O direto é aquele que fala abertamente já, se eu tô fazendo um carrossel, se eu tô fazendo uma sequência de story, ou se eu tô fazendo um post único, é o que ele fala diretamente de compre agora, reserve agora, contrate agora e apresenta o nome daquilo que você está vendendo. Esse é o mais comum e você sim deve ter este comum também. Por quê? Primeiro, para as pessoas terem em mente aquilo que você está vendendo, né? Tem pessoas que estão procurando por aquilo, que estão esperando você abrir uma oportunidade, então sim, você deve ter o post de oferta direta, como eu faço de vez em quando, né? Vagas abertas para a comunidade de Marketing Pro. Entre agora na comunidade de Marketing Pro. Como funciona a comunidade de Marketing Pro? Para quem é? Então, esse tipo de post de oferta direta, ele deve existir. E aqui a gente já tem um detalhe.
Eu não posso usar, e não é nem que eu não posso, eu não devo usar única e exclusivamente, sempre assim, vagas abertas para a comunidade Marketing Pro. Entre agora na comunidade Marketing Pro. Por quê? Eu estou trabalhando sim com uma oferta direta, mas eu estou trabalhando só por uma perspectiva dela. O que é muito importante que eu fale do meu serviço? Né? E aí vocês podem olhar para o serviço de vocês e ir pensando nos modelos de posts. Estou falando só do primeiro tipo, que é o direto, tá? Modelos de posts de oferta direta. Eu posso ter esse anúncio direto de que tem uma oportunidade aberta. Eu posso trazer junto com esse anúncio direto uma oportunidade promocional, seja o desconto ou seja um bônus adicional que vai ter nesse momento. Mas o que poucas pessoas utilizam? As variações disso. Quais são as variações? As variações são para quem é, quem deve contratar o meu serviço de contabilidade XPTO, quem deve fazer o tratamento de clareamento a laser, ou para quem é indicado a consultoria financeira Z, para quem é indicado a tintura XYZ para o cabelo. Eu devo trazer o post falando para quem é. É uma abordagem diferente. Qual é essa abordagem? É a de identificação. A pessoa fala, caraca, não sabia. Poxa, isso é perfeito para mim. Então, peguem o serviço de vocês e experimentem na próxima semana fazer um post, não falando assim, vagas abertas, compre agora, agende agora, mas falando para quem é indicado, quem deve comprar, quem deve participar, para quem é. E aí vocês abordam de duas formas, tá? Forma número 1, pelo perfil da pessoa. Então, quando eu falo da comunidade Marketing Pro, que eu abordo pelo perfil da pessoa, eu falo que ela é para profissionais liberais, que desejam usar a internet para vender os seus serviços. Eu estou falando pelo perfil. Mas uma maneira muito melhor, muito mais interessante de falar, é quando eu trago o perfil e os problemas que essas pessoas passam que o meu serviço resolve. Então, se eu fosse fazer uma oferta de unha, eu adoro dar exemplo de unha, né? Eu poderia falar, né, que para quem é o serviço de esmaltação em gel, para você que não tem tempo, para mulheres que amam ficar com a unha perfeita, mas não tem tempo de ir no salão todo dia, que tem unhas quebradiças e muito fracas, que sofrem com escamação da unha. Eu posso abordar pelos problemas. Então, quando eu trago esse post falando assim, para quem é indicado ou quem deve utilizar este serviço, eu trago situações que a pessoa se identifica. E aí, depois, na sequência ou na legenda, eu obviamente coloco o convite para que a pessoa contrate, agende, compre, marque uma reunião. Então, apresentar o serviço de vocês dessa forma é uma maneira muito atrativa. Outra maneira, que também continua sendo só no modelo direto, eu nem fui para os modelos do indireto ainda, é quais as vantagens de contratar o serviço X? Quais os ganhos você tem ao comprar o serviço Y? E você vai listar todos os ganhos. Uma variação também é, por que contratar o meu serviço XPTO? Por que contratar o meu serviço de engenharia Z? Por que contratar o meu pacote de design de interiores Y? Por que contratar a minha limpeza de pele ultra mega power do futuro? E você vai apresentar os ganhos que aquele serviço tem. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, se eu trabalho com limpeza de pele, por exemplo, se eu trabalho com um serviço de designer de interiores,
Eu sei claramente quais são os ganhos que o cliente tem ao contratar esse serviço, porque eu sou especialista na área. E vocês sabem claramente todos os benefícios que o serviço de vocês proporciona para as pessoas. Mas as pessoas muitas vezes não têm essa clareza. Muitas vezes não. Na maioria das vezes elas não têm essa clareza. E o que você faz quando você está apresentando os ganhos? A pessoa vai se identificar por desejos que ela tem, por anseios que ela tem. Seja ter a pele mais bonita, seja ter uma gestão financeira eficiente, seja ocupar melhor os espaços que ela tem em casa, seja ter a decoração que reflete a personalidade dela, seja fazer uma decoração linda gastando muito pouco. Então, a pessoa pode até não estar tão afim de comprar naquele momento, mas se ela identifica que o desejo dela pode ser atendido por aquele serviço, ela no mínimo se interessa em saber mais sobre aquele serviço. Ela no mínimo, quem trabalha, né, tipo o Pedrão, que trabalha com psicogenealogia, que provavelmente faz uma reunião antes de fechar o processo com a pessoa. Ela no mínimo se predispõe a conversar contigo. E aí você, quando você tá com a pessoa frente a frente, você tem tudo na mão para vender. Então, quando vocês forem trabalhar, e daí como é que eu aplico isso lá nas estratégias que eu falei antes? Se você trabalha com um modelo de venda direta e você toda semana faz uma oferta do teu serviço, você a cada semana pode usar uma abordagem direta diferente. Em uma você apresenta claramente falando que está com a agenda aberta, no outro você vai apresentar pelo perfil da pessoa, no outro você vai apresentar pelos ganhos que ela vai ter, e aí você começa o quê? A identificar qual das abordagens funciona melhor para o teu caso. Qual das abordagens leva mais pessoas a pelo menos perguntar pelo teu serviço? Vocês começam a perceber que a gente sai daquele... Ai, tô aqui fazendo sempre a mesma coisa. Não. E outra, eu tô pegando pessoas diferentes. Além de estar pegando pessoas diferentes que se movem por motivos diferentes, eu muitas vezes estou pegando a pessoa que viu a oferta direta numa semana, apresentando que estava com a agenda aberta, não se identificou tanto, mas quando ela viu os ganhos, ou quando ela entendeu para quem era, ela disse, acho que eu vou conversar. Por quê? As informações vão se somando. As informações vão se somando uma na outra, tá? Uma outra forma também de apresentar, ainda no direto, e essa, minha gente, ela é extremamente importante para quais tipos de serviço. Tem serviços que são muito simples, muito conhecidos, onde isso não precisa. Mas serviços que não são tão conhecidos, ou que são mais novos, ou que tem uma técnica muito diferenciada, ou usa um produto muito diferenciado, sabe? Serviços mais complexos, é muito importante que a gente também tenha posts falando como funciona. Então, como funciona a comunidade Marketing Pro? Como funciona o meu serviço de consultoria financeira? Como funciona o meu processo de clareamento a laser? Explicar para as pessoas por quê. As pessoas não sabem se dói, se não dói, se precisa ter preparação, se não precisa, se você vai fazer isso ou não vai fazer. Então, é importante o óbvio, esse clichêzão é batidíssimo, mas vale muito no marketing digital. Vale muito no marketing digital. O óbvio precisa ser dito. E mais do que dito, como eu falei na aula passada, na live passada da repetição, ele precisa ser repetido. Ele precisa ser repetido várias e várias e várias vezes. O Pedrão colocou aqui, no meu caso depende da dor do cliente e o motivo dela. Aí é que tá, Pedrão. Acho que eu já falei contigo isso uma outra vez, né? Eu sei que o teu serviço resolve muitos problemas, né? Muitas dores. E também ajuda a concretizar muitos desejos.
mas você precisa escolher algumas situações para você começar a trabalhar. Porque se você não escolhe algumas situações que você vai colocar como as prioritárias, as mais diretas que o teu serviço resolve, você vai continuar falando só tecnicamente do teu serviço. Você não vai colocar isso dentro da realidade da pessoa para que ela se identifique. E aí, se você hoje ainda não tem clareza, né, de quais são os motivos que geram mais motivação, né, as dores que impulsionam mais as pessoas a comprarem de você, o público que se identifica mais contigo, você começa a testar, a experimentar. Você com certeza sabe que tem algumas questões específicas. Se você fizer o trabalho de PDV do cliente, se você fizer um trabalho de posicionamento, de resgatar os clientes que você já atendeu, as pessoas, quando elas vêm te procurar, quais são os temas que elas mais relatam, você já tem um parâmetro. E você precisa começar a experimentar quais funcionam melhor. Porque dentro do perfil das pessoas, elas têm muitos problemas. Mas tem problemas que motivam mais a tirar o cartão do bolso e comprar do que outros. Tem desejos que motivam mais a pessoa a tirar o cartão do bolso e comprar do que outros. Então, você pode ter um público, você não precisa ter um problema que você resolve, você não precisa ter um desejo que você ajude a conquistar, mas você precisa dar uma enquadrada em alguns pontos que você resolve. Eu até tenho uma aula que eu falo sobre portfólio. E eu explico justamente isso, assim. Quando a gente tem uma promessa muito gigante, uma promessa muito grande que resolve tudo, não conecta com ninguém. As pessoas olham e dizem, ixi, lá vem mais uma coisa milagrosa. Porque é demais. Então, a gente sempre tem que tentar quebrar os nossos serviços em pequenos elos, em pequenas soluções, e enquadrar eles dentro de um problema ou de outro. Ó, tu colocou, né? Financeiro e amoroso. Então, é por aí que você começa. E dentro do financeiro, aí você também vai ter que escolher, né? Eu vou escolher o quê? As pessoas que hoje estão endividadas, vou escolher o financeiro pelas pessoas que não conseguem alavancar a sua carreira, vou escolher o financeiro pelas pessoas que não conseguem ficar com o dinheiro, né? É importante a gente entender as situações, porque senão a nossa venda fica muito técnica, muito técnica. Ó, adorei que a Lilica colocou aqui, ó. Eu nem sei o que é psicogenealogia. É exatamente isso, né? Se a pessoa vai ficar falando de psicogenealogia, talvez eu vou passar batido, porque eu nem vou achar que é pra mim. Agora, se eu vejo algo falando, né, que é para quem passa por essa situação, eu vou me identificar. E aí, a gente vai para o outro tipo de oferta que vocês devem obrigatoriamente fazer, que são as indiretas. As indiretas, poucas pessoas utilizam e poucas pessoas utilizam da maneira correta. Mas antes de eu avançar para essa explicação, me digam, as diretas ficaram claras aqui para vocês? Lembrando que, né, resgatando, a oferta tem que estar dentro da nossa estratégia. Eu vou escolher quantas vezes eu vou fazer oferta de acordo com a estratégia que eu utilizo. Qualquer estratégia tem que respeitar a lógica de vendas. Eu não devo fazer só oferta, mas eu preciso fazer ofertas frequentes. E eu tenho ofertas diretas e ofertas indiretas. As diretas eu acabei de explicar, que é quando eu apresento o meu serviço e a oportunidade de agenda aberta, é quando eu explico para quem é quando eu explico como funciona, é quando eu explico quais os ganhos a pessoa tem. Oferta direta sempre vem o nome do produto, o nome do serviço logo de cara, tá? Logo de cara com essas informações. As indiretas, elas vêm disfarçadas de conteúdo. Como assim elas vêm disfarçadas de conteúdo?
E aqui tem um pecado mortal que normalmente as pessoas cometem quando eu falo que as ofertas indiretas vêm disfarçadas de conteúdo. A oferta indireta, ela não tem uma entrega de conteúdo gigante. A oferta indireta, ela não tem o objetivo de ensinar alguma coisa. A oferta indireta, ela tem o objetivo de chamar a atenção das pessoas por algo que elas tenham interesse. E esse algo que elas têm interesse tem sempre a ver com o quê, minha gente? Tem sempre a ver com um problema que essa pessoa tem, que ela quer resolver. Tem sempre a ver com uma dúvida que essa pessoa tem de como funciona, ou como resolver, ou como conseguir, ou tem a ver com um desejo que essa pessoa tem. Então, eu volto lá atrás e digo assim, se vocês não montarem o PDV do cliente de vocês, que é mapear problemas, dúvidas e desejos, e não estratificar isso em situações do dia a dia, vender vai ficar cada vez mais desafiador. Por quê? Eu só consigo vender quando eu faço a pessoa parar para prestar atenção naquele meu conteúdo. Seja um vídeo, seja um post, seja uma sequência de story. E elas só param quando elas acreditam que aquilo possa ter algo de interessante para elas. Então, o meu post indireto é aqueles, e agora eu vou falar dos tipos deles, tá? Ele pode ser aquele, tem um mesmo que é maravilhoso, que eu amo de paixão. Os tipos que eles são, tá? Eu posso começar falando de problemas, né? De problemas. Se você hoje não consegue atrair clientes e vender pelo Instagram, preste atenção nesse conteúdo. Preste atenção nesse passo a passo. Eu vou te falar o porquê. Eu tô falando o quê? Eu tô falando de um problema que as pessoas se identificam. Eu posso fazer, só que daí qual que é a diferença de um post de conteúdo para esse que eu abordo por um problema? Eu poderia falar assim, você tá cansado de fazer posts todos os dias e não conseguir nem atrair clientes, nem atrair novos seguidores? É um problema rotineiro que muitos se identificam. Você está cansado de gastar horas fazendo ações nas redes sociais, mas venda que é bom? Nada. Eu tô sempre falando o quê? De problemas que as pessoas se identificam. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é que se eu estivesse fazendo um post de conteúdo normal, eu ia ensinar um passo a passo. Eu ia ensinar, faça A, faça B, faça C, faça D. Se eu estou vendendo, se é um post de oferta indireta, o que eu vou responder? Eu posso responder assim, se você está cansado de fazer posts todos os dias e não consegue nem atrair seguidores, o problema é que você não tem uma estratégia definida que respeite as etapas do processo de vendas, que é atração, atrair pessoas novas, conquistar a confiança e fazer ofertas da maneira correta. Eu faço um postzinho de conteúdo, um cardzinho, ou uma frasezinha, se eu estiver fazendo um post único, ou uma sequenciazinha nos meus stories, se eu estiver fazendo uma sequência de stories. Porque sim, minha gente, essa estrutura aqui que eu tô falando de posts, ela serve também para os stories. Ela serve também para fazer o roteiro de um vídeo. Só que quando eu vou virar aqui, depois dessa explicação única que eu dou, em vez de eu falar, você precisa definir, eu falo o quê? É exatamente isso que eu te ajudo a fazer dentro da comunidade Marketing Pro. A comunidade funciona assim, é para pessoa assim. Clique aqui, garanta sua vaga. Comente aqui, eu quero que eu te envie o link.
É exatamente isso que eu te ajudo a resolver na minha consultoria X. É exatamente isso que o meu tratamento, que o meu clareamento XYZ faz por você. É exatamente isso que você vai conseguir em uma única sessão com a minha limpeza de pele. Eu viro diretamente para a apresentação do produto. Então, a oferta indireta, eu chamo a atenção por um problema que a pessoa tem. Eu explico o motivo daquele problema e eu apresento o meu serviço como solução. Essa é uma maneira de fazer oferta indireta. Mas o ponto principal aqui é a oferta indireta, o nome do serviço, para quem ele é, como ele funciona, ele nunca vem na frente. Ele nunca vem na frente. Ele vem na sequência, depois que a pessoa parou para prestar atenção em você. Eu também posso fazer isso pelo desejo. Se você deseja ter uma pele lisinha, sem poros, sem mancha, sem espinhas, né? Você precisa ter lá ativar sei lá o que na pele. É exatamente isso que o meu processo de limpeza vai proporcionar para você em uma única sessão. Que funciona assim, que contém os produtos X, que eu uso a técnica Z, que é indicada para barari, barará, barará. Eu chamo a atenção pelo desejo, pelo interesse da pessoa, ok? O outro ponto, a outra forma de fazer, e que são as duas formas que eu gosto muito mais, eu continuo usando problemas e vontades. Eu continuo usando problemas e vontades do meu público. Só que em vez de eu falar como você consegue tal coisa, o que fazer para conseguir tal coisa, o que fazer para resolver tal problema, eu coloco no pessoal. O que eu fiz para aumentar as minhas vendas, mesmo sem postar todos os dias? Como a minha cliente conseguiu atrair 5.000 seguidores sem nunca aparecer no Instagram? Qual a técnica eu utilizei para aumentar em 2 vezes o número de vendas? Qual é o processo que o fulaninho aplicou para conseguir tal coisa? Eu sempre estou fazendo o quê? Estou colocando numa situação que ou eu fiz, ou como eu faço. Então eu posso trazer tanto o que eu fiz para, ou como eu faço para. E eu também posso colocar isso num terceiro, como eu ajudei, como fulano conseguiu, o que o Zé fez para conseguir tal coisa. Então, essas são formas de você apresentar também o teu serviço. Aí, Elis, para você é fácil, porque você vende mentoria, porque você vende curso. Mas, gente, eu posso aplicar isso para vender serviço de manicure. Eu posso aplicar isso para vender limpeza de pele. Eu posso aplicar isso para vender jogo de mesa aposta. Acho que a Lilica, se eu não me engano, a Lilica é da mesa aposta. Qual é o segredo dessa história toda? Qual é o segredo dessa história toda? É vocês entenderem realmente o PDV do cliente de vocês. E aqui a Lorena perguntou, né? Dúvida, desejo e vontades. O PDV é problema, dúvida e vontades. Problema e dor, né? Tem pessoas que tratam como dor. Então, problema e dor, dúvida e vontade / desejo. Esses são os 3 pontos que a gente precisa identificar dos nossos clientes. Se eu não identifico esses fatores, se eu não defino esses fatores, a minha oferta, ela fica só apresentando aquilo que eu vendo. Contrate limpeza de pele, contrate limpeza de pele. E daí vocês ficam falando assim, é muito chato vender. Mas fica chato porque vocês estão falando só tecnicamente. E quando a gente fala só tecnicamente,
nem sempre as pessoas se identificam, né? O exemplo foi antes, o Pedrão estava falando de psicogenealogia e a pessoa fala assim, eu nem sei o que é. Então, se eu nem sei o que é, como que eu vou comprar? Se eu nem sei o que é, o que vai me fazer parar para ouvir a explicação do Pedrão? Se você tem um puta diferencial lá no teu processo de limpeza de pele ou no teu processo de fazer contabilidade ou no teu processo de fazer design de interiores, como é que eu vou parar para prestar atenção? Eu vou parar para prestar atenção no momento que você falar que aquilo é a solução para um dos meus problemas, ou que aquilo vai me tirar uma dúvida, ou que aquilo vai me ajudar a realizar uma vontade. E eu posso falar isso de maneira reta, né, do tipo como conseguir tal coisa, como resolver tal problema, o que fazer quando acontece tal situação. Ou eu posso trazer isso de uma maneira muito mais atrativa e que principalmente, minha gente, traz muito mais autoridade para quem trabalha com serviços. Quando você fala como eu faço para, o que eu fiz para, o que é o para, ou problema, ou uma dúvida, ou uma vontade. O que o fulaninho fez, ou como eu ajudei o fulaninho a. Hoje, quem utiliza esse tipo de posts na hora de apresentar o seu serviço? Quem faz isso? Me contem aqui. A Prince, é Prink, né? Prink, eu já tava vendo Princes. Eu vi o rosinha e já pensei em princesas. A Prink desapega. Tem um desapego de roupas femininas. Qual seria o problema? Você vai trabalhar, quer dizer, assim, você tem, o desapego é as pessoas compram, você compra a roupa das pessoas ou você só revende? Porque vamos lá, eu posso trabalhar com o problema de querer ter peças lindas, é que assim, deixa eu voltar um passinho atrás para vocês entenderem como o posicionamento é muito importante, tá? Como o posicionamento é muito importante. Eu não sei ao certo o que a Prink Desapega trabalha como posicionamento, mas eu acredito que seja um brechó. E daí vamos lá. Existem brechós que são especializados em marcas de luxo. Eu posso trabalhar muito mais do que o problema, eu posso trabalhar muito mais o desejo das pessoas de terem aquelas roupas. Se a Prink, por exemplo, trabalha numa linha que ela também compra das pessoas, ela quer que as pessoas venham vender para ela, ou se ela faz a intermediação entre as pessoas, ela pode trabalhar todos os problemas relacionados ao acúmulo de coisas. O quanto dificulta na hora de vestir eu ter um acúmulo de peças. O quanto prejudica a minha imagem eu continuar usando peças que não vestem direito ou que não comunicam o meu estilo. Se eu for pegar pelo lado da compra, eu vou trabalhar toda a questão das vantagens que tem em comprar com ela. Seja pela economia, seja pela questão do próprio meio ambiente, de fazer as peças durarem mais. Aí, onde que a gente vai pegar as informações, Prink? Exatamente na definição do teu posicionamento. O que você defende? Quais são teus valores? Qual é a tua bandeira? É o mais barato? Porque eu posso simplesmente trabalhar na questão de ser mais barato e estar super bem vestida. Ou você trabalha na questão de ter marcas de luxo. Ou você trabalha na questão defendendo a importância de reutilizar. Então, tudo começa, minha gente, por entender que lugar do mercado a gente quer ocupar. Porque cada brechó vai ser único, cada brechó vai ter a sua identidade, vai ter o seu lugar, vai ter o seu público. Por quê? Quem são as pessoas que vão no brechó? Depende de qual é o teu posicionamento, do que você defende. Tá? Então, todo mundo tem ou problemas ou desejos que são resolvidos. Todo mundo tem, todo e qualquer negócio.
Alguns lugares são mais... Alguns lugares são... alguns lugares não, alguns serviços são mais motivados pelo desejo e outros são mais motivados pelos problemas que resolve, tá? Então, isso varia. Então, a gente precisa fazer essa análise, definir quais são os valores, definir o que eu defendo e a partir daí eu começo a minha comunicação. Exemplo clássico, tá? Vou dar o meu exemplo. Muitas pessoas no digital defendem o quê? Que você tem que postar todos os dias. Outras pessoas defendem que você tem que viralizar. O que eu defendo com vocês? Que hoje vocês são profissionais liberais e vocês normalmente trabalham sozinhos. E vocês normalmente não têm muito tempo. Então não adianta você querer ficar fazendo trocentos mil conteúdo e postar todos os dias. Isso vai te esgotar, vai consumir o teu tempo e não vai trazer o resultado que você quer. Agora, se você fizer 3 postagens na semana, seguindo a lógica de vendas, entendendo o teu público e fazendo um investimento mínimo de impulsionamento, você vai ter resultado muito mais rápido. Você vai destravar muito mais rapidamente. Essa questão que hoje você fica fazendo material e não atrai seguidor. Então, a questão é, cada um tem que entender como trabalha e o que defende. E é a partir daí que a gente faz toda a construção. Por isso que eu falo tanto com vocês da importância de definir público, montar o PDV. E qual é o outro ponto fundamental para que você consiga fazer o que eu falei hoje, dos teus posts de oferta? A apresentação do teu serviço. Se você não tiver uma apresentação do teu serviço bem estruturadinha, pautada no cliente e não em você, dificilmente você vai conseguir fazer bons posts. Concordam comigo? Concordam? Me contem aqui, se vocês concordam. Ah, Prink, ó, marcas de luxo. Então, tu pode trabalhar muito pautada no desejo dessas pessoas, de viabilizar o acesso a essas marcas de luxo. Muito pautado nisso, né? É muito provável que o problema você não vai abordar muito, mas o desejo de usar tal marca, de se vestir igual a pessoa da novela, de replicar aquele modelo, você pode usar tudo isso, né? E aí, esse é um estilo de post, né? Fora toda a outra construção, de apresentar como funciona, mostrar os cuidados que você tem, seja com a higienização, apresentar a qualidade das peças. Então, é uma série de comunicação que a gente precisa fazer, só que como eu sempre falo com vocês, a gente precisa fazer de maneira intencional, né? Então, hoje aqui eu tô falando só da oferta, mas a boa oferta, Prink, ela só vai funcionar se você tiver realmente um bom post de atração, para que todo dia estejam chegando pessoas novas. Para você é fundamental trabalhar com um grupo VIP no WhatsApp. É fundamental você ter um grupo VIP de relacionamento. Muito importante. Então, o que eu tô falando aqui com vocês hoje é sobre o cuidado com as ofertas. Mas a gente precisa entender que a oferta é um passinho dentro da minha lógica de vendas. Que se eu não executo os outros passos, se eu não tenho a definição muito bem estruturada do lugar que eu quero ocupar, de como eu quero ser reconhecida no mercado, quais são os meus diferenciais, a oferta por si só não se resolve, entende? Então, a gente sempre precisa olhar de maneira macro para tudo isso, tá? A Lilica, Pedrão pegou, as clientes me chamam assim. Meu nome é Lilian. Lilian, desculpa, é que eu sempre, quando tu tá lá no YouTube, eu sempre lembro que o teu nome é Lilian, porque lá tu tá como Lilian. Aqui, até eu casar, que tu é Lilian, fica difícil. Mas me digam, faz sentido o que eu passei aqui pra vocês hoje das ofertas? Quem vai aplicar? Me contem aqui. Quem já aplica, quem já faz ofertas nesse formato?
seja as indiretas ou as diretas que eu expliquei hoje. Quem já tem o seu PDV muito claro e muito bem estruturado? Quem ainda não tem isso, precisa começar a fazer isso para ontem. Eu fiz uma aula 2 semanas atrás, onde eu mostrei como fazer isso usando o GPT. Em 1 hora que você senta na frente do computador, você sai com o teu PDV maravilhosamente bem montado e com todos os subsídios que você precisa para fazer boas promessas, boas ofertas, bons posts de atração, tá? Então, tudo isso, se vocês quiserem ter acesso ao processo para construir tudo isso e principalmente, contar com o meu apoio para ajudar vocês a definirem a melhor estratégia, validar se o PDV de vocês está correto, validar se vocês estão usando a melhor apresentação do serviço de vocês, validar se os posts que vocês estão fazendo são os melhores, estão construídos na estrutura correta. Eu convido vocês a entrarem na comunidade Marketing Pro. A comunidade tá com as inscrições abertas, com um cupom de R$500 de desconto, e ela não é um curso, ela realmente é um programa de acompanhamento, onde você entra, te apresenta e eu vou dizer, comece arrumando isso aqui, faça isso aqui, assista só essa aula, traga esse material para eu validar, agora você avança para o próximo passo, você precisa arrumar isso aqui, eu vou trabalhando junto contigo para organizar o teu marketing, respeitando o teu momento, respeitando o teu perfil e alinhado ao teu serviço. Então, não é um curso. A gente faz esse acompanhamento de 2 formas. Todo dia você pode colocar as suas dúvidas na comunidade do Facebook e de 15 em 15 dias a gente tem uma mentoria no Zoom. Então, se você realmente está cansado de ficar fazendo trocentos mil cursos e ficar tentando usar o Instagram para vender os teus serviços, a comunidade é o lugar certo para você. A comunidade ela é montada especialmente para profissionais liberais que não têm muito tempo, que não têm equipe, que não querem perder mais tempo ainda estudando 1000 coisas e tentando adivinhar o melhor caminho para ter resultado. Quem tiver interesse, a comunidade hoje ela tá somente R$ 99,70 por mês. Ou R$ 997 à vista, né, em pagamento único por 1 ano. Então, se você realmente quer dar uma virada, quer revisar os seus materiais, quer ter uma estratégia que funcione, que você consiga executar de verdade, quer começar a atrair gente nova para o teu perfil, quer começar a vender os teus serviços, me mande, assim que encerrar essa live, um oizinho lá no direct, que eu te passo todos os detalhes e tiro as tuas dúvidas. A Lilian, te acompanho há pouco tempo e as lives são excelentes, imagine a comunidade. A comunidade é maravilhosa, Lilian, é muito boa, porque justamente isso, assim, eu estudo marketing há muito tempo, né? Desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar na área de marketing, fiz pós-graduação, já fiz todos os cursos que vocês imaginam do marketing digital, tudo, todas as metodologias. E o que acontece hoje é que existem muitos caminhos, muitas possibilidades dentro do digital. E aí, quando você entra nos cursos, você fica perdido naquele excesso de informação. E você não consegue andar de fato. Eu tive um depoimento na mentoria de segunda-feira que a menina falou assim, eu já tinha feito 3 grandes cursos super renomados de social media e eu não conseguia fechar um cliente. Porque eu não conseguia vender o meu serviço, eu não conseguia fazer as minhas coisas de tanta informação, Ela tá há 15 dias na comunidade. Ela tá com o PDV dela montado, ela tá já com a apresentação do serviço dela estruturado e ela já começou a vender. Ela falou, agendei a primeira reunião essa semana. Então, ela saiu daquela coisa louca, mirabolante, de fazer 500 mil coisas, aqueles conceitos e palavras difíceis e definições que, tipo, não são necessárias. A gente precisa fazer o feijão com arroz muito bem feitinho. Muito bem feitinho. E na medida que as coisas vão avançando,
A gente vai avançando, vai aprimorando, vai refinando, vai montando a equipe e aí pode começar a expandir as ações e, consequentemente, expandir os resultados. Agora, o que eu mais vejo são pessoas, vou fazer um lançamento. Teu serviço nem é para lançamento. Né? E o que vocês têm que levar em consideração? Tem muita informação no mercado do digital e não são informações erradas, tá? São informações corretas. Só que são informações para quem ou vende curso digital, curso online, ou são informações para quem tem grandes equipes trabalhando. E vocês têm que entender que o que vocês precisam é usar isso aqui como uma ferramenta para atrair os clientes para vender os serviços de vocês. Vocês têm que entender que vocês precisam ter ações certas dentro da possibilidade de tempo que você tem hoje se você trabalha sozinho. Um investimento coerente com aquilo que vai te trazer resultado para ir escalando, para ir acertando a mão. E é isso que eu ajudo vocês a fazer dentro da comunidade. Então, quem quiser saber mais da comunidade, conferir os detalhes, me manda um oi no direct que a gente conversa. No mais, meu povo, um bom feriado para vocês. Aproveitem o feriadão. Amanhã eu vou estar trabalhando aqui, dentro das minhas coisas internas. Sexta também. Mas segunda-feira a gente volta com um aulão lá no YouTube, né? Segunda é o nosso dia sagrado de aula no YouTube, 17 horas. Então, fica aí o convite para vocês. A Lilian, exato. Tipo, eu sou sozinha e pequena. É isso. E assim, eu comecei sozinha também, né, Lilian? Quando eu comecei no digital, que eu decidi montar agência, eu comecei sozinha. Hoje eu tenho uma equipe de 10 pessoas trabalhando comigo. Então eu tenho a pessoa que cuida da arte, eu tenho a pessoa que planeja as redes sociais, eu tenho a pessoa que cuida dos e-mails, eu tenho a pessoa que cuida dos anúncios, da configuração das páginas. Mas quando eu comecei, eu fazia tudo sozinha. Só que, óbvio, quando eu comecei, eu fazia umas estratégias condizentes com isso. Na medida que eu fui crescendo, eu terceirizei aqui, depois eu contratei ali, fui contratando, montando e comecei a fazer ações maiores. E é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa fazer, né? Entender o que funciona para nós hoje, o que vai me trazer o resultado que eu quero agora, para me sobrar dinheiro, para daqui a pouco, eu sei que muitos de vocês odeiam fazer as ações de marketing digital, só que é importante fazer o mínimo viável focado em vendas, para que o dinheiro entre e você possa contratar alguém para cuidar do teu marketing ou terceirizar. E a minha recomendação é sempre: contrate alguém para fazer parte do teu negócio e cuidar do teu marketing. O resultado é infinitamente melhor. Mas isso é papo para um outro dia, senão nós vamos ficar a noite toda aqui conversando. Certo, minha gente? Um beijo. Espero aí os decididos na comunidade para a gente começar a trabalhar junto aí nesse plano de marketing de vocês, definir o posicionamento, botar para rodar o processo de vendas efetivamente. E no mais, espero vocês segunda lá no nosso aulão. Beijo, tchau!